Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre logaritmo, aula 2. Se você não assistiu a aula 1, eu recomendo que você assista a primeira aula 1 para depois vir assistir essa, ok? Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever no canal para receber as notificações de outras aulas. Vamos lá? Propriedades operatórias. Nós vamos hoje aprender 3 propriedades operatórias, ou seja, propriedades que a gente pode utilizar para resolver problemas com logaritmo. Mas antes vamos fazer uma recordação. Logaritmo de b na base a é igual a x. Esse número que fica aqui embaixo do log se chama base. X é o meu logaritmo, é a minha resposta. B é o logaritmando. O que é logaritmo? Logaritmo é quando existe uma base, um número, que elevado ao x, que é o meu logaritmo, vai ter como resposta o logaritmando. Ou seja, o a elevado ao x vai ter que ser igual ao b. Então, a minha resposta vai estar aqui, ó, do lado do log, tá? O logaritmando é a resposta, ou seja, eu tenho que chegar ao logaritmando. Como? Elevando a minha base ao logaritmo, ou seja, ao x, que eu não sei quem é, o meu logaritmo. Então, tudo que eu faço é para encontrar o quê? Para encontrar o valor desse expoente que vai estar aqui sobre a minha base, tá? A minha base vai estar elevada ao expoente x. Esse expoente é o logaritmo. Isso aqui é só para relembrar rapidinho, a gente já viu isso com calma, né? Só para vocês lembrarem. Para que eu possa aplicar uma propriedade, eu preciso observar algumas coisas para eu trabalhar com logaritmo. A minha base, aqui, ó, letra A, ela tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. O meu B e o meu C, os dois têm que ser maior que 0. Então, a minha base e o meu logaritmando tem que ser maior do que 0, tá? Então, vamos à primeira propriedade. Logaritmo do produto. O que é produto? Produto é uma multiplicação. Então, eu tenho que o logaritmo de b vezes c na base a, aqui é o quê? Uma multiplicação. Ele vai ser a mesma coisa que o quê? Que o logaritmo de b na base a mais, olha, multiplicação agora eu vou ter uma soma, mais o logaritmo de c também na base a. Ou seja, eu separei em 2 logaritmos. Um ficou com o primeiro fator, né, que na multiplicação nós temos o quê? Fatores. Um ficou com o primeiro fator e o outro ficou com o segundo fator, mas não mudei a base, eu não posso trocar a base, tá? Então vai ser logaritmo de b na base a mais logaritmo de c na base a. Então a única coisa que eu fiz é pegar essa multiplicação e eu transformei em uma soma. Vamos ver isso nos números, como é que vai ficar? Eu tenho aqui logaritmo de 3 vezes 5 na base 2. O que a propriedade me diz? Que o logaritmo de um número na base A é a mesma coisa que o logaritmo do primeiro mais o logaritmo do segundo. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou fazer logaritmo de 3 na base 2 mais o logaritmo de 5 na base 2. Então, o que eu fiz? Apenas botei logaritmo, repeti isso aqui, ó, ficou logaritmo do primeiro produto na base que já tinha, mais o logaritmo do segundo produto na base que já tinha, tá? Então, fiz somente isso. Então, ficou logaritmo de 3 na base 2 mais logaritmo de 5 na base 2. Vamos parar por aqui. Tá? Então, o que eu fiz nessa propriedade? Eu separei e botei uma soma entre eles. Aqui eu tenho logaritmo de 20. Não tem nada aparecendo na minha base. E agora? Quando eu não tenho nada na base, é porque eu tenho uma base decimal. É porque o número que está aqui é o 10. Mas eu não preciso colocar, tá? Então, eu vou tirar esse 10 aqui. E você já sabe que quando tiver sem nada na base, é porque eu tenho 10. Professora, aqui eu não tenho uma multiplicação.
vai ter, ó, logaritmo, 20 não é 2 vezes 10? Então, eu vou fazer assim, ó, logaritmo de 2 vezes 10. Aqui, não esqueçam que é base 10. Como é que vai ficar isso? Vai ficar logaritmo de 2 mais logaritmo de 10. Tudo bem? Ó, logaritmo continua a mesma base, tá? Com a base 10. Logaritmo de 2 na base 10, mais logaritmo de 10 na base 10. Mas vocês lembram que eu falei com vocês que quando a gente está falando de logaritmo e a minha base é igual ao meu logaritmando, que isso aqui vai dar 1? Resposta é 1. Por quê? Isso aqui não é um expoente? Qual é o expoente que eu coloco em 2? Isso aqui é igual a x. Qual é o expoente que eu coloco em 2 para que dê 2? É 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui eu tenho a base 10, tá? E aqui, ó, logaritmo de 10 na base 10. Qual é o número que eu elevo 10 para que dê 10? É 1. Então, a resposta desse logaritmo aqui é 1, tá? Então, como é que vai ficar isso? Log de 2 na base 10 mais 1. Tá? Vou deixar desse jeito. Então, o que que eu fiz? Peguei o meu logaritmo, que era por 20, abri em forma de multiplicação 2 vezes 10. Para quê? Para eu poder eliminar junto, porque aqui eu vi que a minha base era 10. Então, eu transformei em 10 para eu poder fazer isso, ó. 10 na base 10 eu elimino, fica 1, tá? E se fosse 2 na base 2? Eliminaria também. Aí jogaria um 2, esse 2. Se aqui fosse base 2, eu iria eliminar esse aqui. Ia ficar logaritmo de 2 na base 2. Ia ficar 1. Ok? Então, a resposta é logaritmo de 2 mais 1 ou 1 mais logaritmo de 2. Dá no mesmo, tá? Aqui, professora, aí não tem uma multiplicação. Como é que você falou que é logaritmo do produto? Porque agora eu estou no contrário, olha, eu estou no inverso. Eu tenho isso aqui e vou chegar nisso aqui. Dá no mesmo. Eu não tinha uma multiplicação e transformei em uma soma? Então, quando eu estiver resolvendo e achar uma soma com a mesma base, eu posso transformar numa multiplicação. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que log, ó, não esquece que era a base 2, tá? Vou botar a base para não esquecer. De 8, que é o primeiro logaritmando, vezes 4, que é o segundo. Isso aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Se tivesse assim, como é que eu iria fazer? Log de 8 na base 2, mais log de 4 na base 2. Eu iria fazer isso. Então, quando eu encontrar dessa forma, eu também posso voltar para a minha forma original. Eu tanto posso sair da multiplicação e ir para a soma, como eu posso sair da soma e vir para a multiplicação. Desde que aconteça o quê? Desde que eu tenha a mesma base. Se não for a mesma base, não posso fazer. E agora, posso continuar aqui? Posso. Ó, log 8 vezes 4, 32, na base 2. Aí eu vou igualar isso aqui a quem? A x. Qual é o número que eu elevo? Ó, 2 elevado a quem é igual a 32. Lembra? 2 elevado a x é igual a 32. Ou seja, a base elevada ao logaritmo, ao expoente x, vai ser igual ao logaritmando. 32, só eu fatorar. Dá por 2, 32 eu posso dividir por 2, fatorar por números primos. Dividir por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Tá? 2 elevado a 5 vai dar
32. E aí, por que eu fiz isso? Porque lembra quando eu ensinei a vocês que para eu achar o valor de x eu tenho que ter as bases iguais? A minha base aqui está 2 e aqui está 32, eu não posso. Mas eu posso fazer 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Se as bases são iguais, logo x é igual a 5. Achei o valor do logaritmo, 5. Vamos para a segunda propriedade? Logaritmo do quociente. O que é quociente? Divisão. O outro nós vimos o logaritmo de uma multiplicação. Agora nós vamos ver o logaritmo de uma divisão, tá? Logaritmo de b sobre c na base a. Então eu tenho aqui o quê? Uma divisão. B dividido por c. Mesma coisa. A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. B e C tem que ser maiores que 0, tá? Então, quando eu me deparo com o logaritmo de uma fração, de uma divisão, eu faço o quê? Logaritmo, mantém a base, logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Ou seja, o logaritmo do número que está em cima menos o logaritmo do número que está embaixo. O sinal de... Na outra eu fazia o quê? Soma. Aqui eu vou fazer subtração. Primeiro com o numerador, depois com o denominador, tá? Primeiro com o número que está em cima. Então, qual é o logaritmo de b sobre c na base a? É igual ao logaritmo de b na base a menos logaritmo de c na base a. O que era divisão virou subtração, tá? Então, dividiu, diminuiu, ok? Primeiro, o que está dividindo vai diminuir, vai ser uma subtração, tá? E na multiplicação, soma. Na divisão, subtração, ok? Vamos fazer isso de uma forma numérica para vocês entenderem melhor. O logaritmo de 3/5 na base 3. Eu tenho aqui o quê? Uma divisão. O que a propriedade do logaritmo do quociente me diz? Que eu posso fazer o quê? O logaritmo do numerador de 3, mantenho a base na base 3, menos, tá dividindo? Vou subtrair. De novo, o logaritmo de 5 agora do denominador, também na base 3. Mantive o log de 3, tá? Mantive a base. O numerador foi o primeiro número, tá? Menos o denominador. Então vai ficar numerador menos denominador e vou repetir isso aqui. Logaritmo de 3 na base 3 menos logaritmo de 5 na base 3. O que eu ainda posso fazer aqui? Ó, logaritmo onde o logaritmando e a base são iguais. É o mesmo caso que eu expliquei antes. Vai ficar o quê? 1. Tá? Base e logaritmando iguais, resposta vai ficar 1. 1 menos logaritmo de 5 na base 3. Essa aqui é a resposta, tá? Simplifiquei aqui, por quê? Porque o logaritmo de 3 na base 3 dá 1. Logaritmo de 5 na base 5 dá 1. Logaritmo de 10 na base 10 dá 1. Qualquer número onde eu tenha o logaritmando e a base iguais, eu vou simplificar e vai dar 1. Agora aqui na questão B. Logaritmo de 1 sobre 64 na base 2. Então, o que eu vou fazer? Logaritmo, vou manter a base de 1, tá? Logaritmo de 1 na base 2, menos o logaritmo de 64, também na base 2. Lembra disso aqui da definição? Qual é o número? Ó, todo número onde o logaritmando é 1, independente da base, qual é o número que eu elevo que vai dar 1? Qualquer número elevado a quem vai dar 1? O zero. 2 elevado a 0 dá 1. 5 elevado a 0 dá 1.
Raiz de 3 elevado a 0 dá 1. Então, se a minha resposta é 1, se o meu logaritmando é 1, isso aqui vai dar 0, tá ok? Então, qualquer número, em qualquer base em que o logaritmando for 1, a resposta é 0. Então, vai ficar 0 menos logaritmo de 64 na base 2. O que eu ainda posso? 0 menos nada, eu tiro 0. O que eu ainda posso fazer aqui com esse 64? Eu posso fatorar ele. 64, eu vou dividir por 2, vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta potência. Então, vai ficar menos log de 2 elevado à sexta potência. O que eu ainda posso fazer aqui? Aqui, não esqueçam que esse log está negativo, tá? Isso aqui eu posso resolver. Ó. Qual é o número que elevado a x vai dar 2 elevado a 6? Então, eu vou botar aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6. Por isso que eu fatorei, para ficar com a mesma base, tá? Então, x é igual a 6. Só que o log aqui estava negativo. Lembra que na hora que eu jogo esse 2 para o outro lado, ó, eu tiro o log. Lembra disso? Vamos fazer aqui, ó. Log de 2, base 2, 4 é igual a x. Quando eu jogo esse 2 para cá, eu acabo com isso aqui, tá? Com log. Aí vai ficar 2 elevado a x é igual a 4. Tá? Se fosse o caso de fazer isso aqui. Então, aqui eu peguei esse 2, botei para o outro lado com x elevado a x, que dava 2 elevado a 6, que é o 64, que eu fatorei e deu 2 elevado a 6. Então, a minha resposta é 6? Não. Por quê? Porque esse log estava negativo. Então, a minha resposta, eu tirei ele daqui, mas o menos continuou. Então, vai ficar menos 6, tá? Então, x é igual a menos 6. Essa é a resposta disso aqui, ó. Menos 6. É fácil da gente ver, né? Por quê? O que é menos 6? Menos 6 é o número que eu vou colocar o 2 elevado a menos 6. Quando o número está negativo, como é que eu tiro ele do negativo? Colocando em forma de fração. Mesma coisa que 1/2 elevado a 6, que vai dar 1 sobre 64. Ó, deu isso aqui, ó. Então, eu teria que ser negativo. Se o 6 fosse positivo, não ia dar fração aqui. Então, isso prova que a resposta está correta, menos 6. Agora, nós temos que fazer o último. Vou apagar aqui essa fatoração para a gente poder fazer o último. Professora, aqui não tem uma divisão, mas eu tenho uma subtração onde as bases são iguais, ó, base 10, base 10. Então, quando isso acontece, eu posso inverter da mesma forma que o log de b sobre c é igual a log de b menos log de c, o log de b menos c é a mesma coisa que o quê? Que o log, vou manter a base, de 3, o primeiro, dividido pelo segundo. Não é isso? Se eu tivesse isso aqui, como é que eu ia resolver? Ia ficar log de 3 na base 10 menos log de 9 na base 10. Não ia ficar isso? Então, agora eu inverti. Eu tinha a subtração e transformei em uma divisão. Estava diminuindo, veio dividindo, tá? Como é que eu posso resolver isso?
posso fazer aqui, como a base é 10, eu não vou encontrar nenhum número que me dê 3 nonos. Eu posso simplificar. Posso dividir em cima por 3 e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Encerramos aqui. Log de 1/3, tá? Vamos ver a última propriedade? Terceira propriedade, logaritmo da potência. O que é potência? Quando eu tenho um número elevado a outro. Esse expoente, tá? Eu tenho expoente de um número, então eu tenho uma potência. Log de B na base A. Esse B está elevado ao C. Log de B elevado a C na base A. Quem é esse C? É o expoente de B, do meu logaritmando, tá? Então, eu tenho um expoente. O que essa propriedade me diz? Que quando eu tenho um número, um expoente no meu logaritmando, eu posso jogar esse número lá para frente multiplicando. Ó. O C, que estava aqui como expoente, ele foi lá para frente do log. Ó. Eles chamam de propriedade do peteleco. Você dá um peteleco nele, ele para aqui na frente, tá? E você continua com o que tinha antes. A diferença é que o teu expoente veio aqui para frente multiplicando. Aqui eu botei logo um exemplo numérico para vocês entenderem. Logaritmo de 2 elevado a 3 na base 4. Como é que isso aqui vai ficar? Ó. Quem é o expoente? É o 3. O 3 vai vir aqui para frente. Vai ficar 3 que multiplica logaritmo de 2 na base 4, tá? Continuou a mesma coisa. A diferença é que eu peguei esse expoente e coloquei ele na frente do log. Então, tá fazendo uma expressão, apareceu isso, um número com expoente, pode jogar esse expoente na frente do log, ele vem multiplicando. Isso aqui é a multiplicação, tá? E também temos o logaritmo da potência, só que da potência da base. Aqui a gente falou na potência do logaritmando. Mas essa potência, esse expoente, também pode estar onde? Na base. Eu posso fazer a mesma coisa? Praticamente, só que ao invés dele multiplicando, ele vai dividindo, porque ele está aqui embaixo. Então, em vez dele ir multiplicando, ele vai dividindo para frente do log. Vai ficar logaritmo de B na base A elevado a C. Esse C, esse expoente, ele vai ficar 1 sobre C. Por quê? Porque ele agora vai vir dividindo. Se esse expoente estivesse aqui, no logaritmando, ele iria multiplicando. Mas como ele estava aqui embaixo, ele veio dividindo. Aí ele saiu daqui e foi dividindo. Vamos ver isso aqui no exemplo? Aqui eu tenho logaritmo de 5 na base 2 ao quadrado. Esse 2 aqui é o quê? É o expoente. Então, como é que isso aí vai ficar? Esse expoente, vou dar um peteleco nele, ele vai cair do lado de cá, só que ele não vai cair multiplicando, ele vai cair dividindo, então ele vai ficar no denominador. Esse 2 vem para baixo, vai ficar 1/2, o restante vai continuar igual. Log de 5 na base 2, tá? Então, o que eu fiz? Peguei esse 2, que era o expoente da minha base, e mandei ele lá para frente dividindo. Ele estava aqui como expoente da base e foi dividindo. Agora, quando ele está como expoente do meu logaritmando, ele vai multiplicando. Se ele tiver como expoente da minha base, ele vai dividindo, tá? Então, fica meio log de 5 na base 2. Tá, ok? Ele não vai poder ir para cima, ele não pode ficar no numerador, ele tem que vir para o denominador, para a parte de baixo da minha divisão, tá ok? Vamos a alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho log de 3 elevado a 4 na base 2. Isso aqui é o quê? É um expoente. Então, o que eu posso fazer com esse expoente? Jogar ele lá para cima, lá para frente, ó. 4 vezes log de 3 na base 2, ok? Log de 100. Professor, aí não tem nem expoente. Mas notem uma coisa. Isso aqui está na base 10. Está na base decimal. E esse aqui está 100. Então, se eu conseguir transformar esse número aqui em 10, eu consigo cortar. Lembra? Base igual a logaritmando dá 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer assim, ó, log... Quem é 100? Não é 10 ao quadrado? Não é 10 vezes 10?
Então, transformei o meu 100 em 10 ao quadrado. Para que eu fiz isso? Para jogar esse 2 agora aqui para frente. Ó, o expoente do 10 vai vir aqui para frente. 2 log da base 10 de 10. Lembra que base igual a logaritmando dá 1. Então, 2. Saiu isso aqui, 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, a resposta disso aqui é 2. Olha, o que eu fiz? Peguei 100 e coloquei ele ao quadrado. 100 não é 10 ao quadrado? Se fosse 1000, seria 10 ao cubo, tá? Se fosse 10.000, 10 à quarta potência. Por aí vai. Então, eu já botei 10 ao quadrado, joguei esse 2, que é o expoente, para frente do meu logaritmo, tá? Veio multiplicando. E depois, como eu tinha a base igual ao meu logaritmando, eu cortei, que dá 1. Todo número que tem a base igual ao logaritmando vai ter como resposta 1, tá? E 2 vezes 1 é igual a 2. Resposta 2. Aqui, quando eu olho para um logaritmo, eu tenho que ver o que eu posso fazer com ele. Eu já vi aqui que eu tenho um expoente na minha base. Então, eu já posso fazer o quê? Logaritmo de 3, jogo esse 2 aqui para frente, só que ele vem multiplicando? Não, ele vai vir o quê? Dividindo. Por quê? Porque ele está na base, é o expoente da base, não do logaritmando. É igual a 27. Mas ainda tem coisa que eu posso fazer aqui. Como aqui está na base 3 e o 27, o que é 27? Vamos fatorar o 27? 27 dá para dividir por 3, dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o que é 27? 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. 3 ao cubo. Então, no lugar de 27, eu vou botar 3 ao cubo. Então, vai ficar meio log de 3 ao cubo. Tá? Tirei o 27 e coloquei 3 ao cubo. E, professor, ainda dá para usar propriedade aqui, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui um expoente. O que eu posso fazer? Jogar esse expoente, desculpa, aqui é a base 3, tá? Jogar esse expoente lá para frente, ele pode ir multiplicando. Então, eu já tinha um aqui, vai ficar 1 meio vezes 3 log, tá? De 3 na base 3. E logaritmo de um número na mesma base. O que vai dar isso? 1. Então, como é que vai ficar isso aqui? 3 vezes 1, 3. 3 meios. Vem para cá, ó. 3 meios vezes 1. Por quê? O log de 3 na base 3 é 1. Aqui o 3, que estava como expoente, veio multiplicando à frente do log, já tinha 1 meio. 3 vezes 1, 3. 3 meios. 3 meios vezes 1, que é igual a 3 meios. Então, a resposta, 3 meios. Então, aqui eu apliquei duas propriedades ao mesmo tempo. Tanto aqui tem do expoente na base, veio dividindo, quanto aqui tem o expoente no logaritmando, que foi multiplicando. Mas eu tenho, professora, como é que eu vou olhar e ver isso? E entender? De tanto você fazer, você vai começar a olhar para os logaritmos e vai ver o que pode facilitar a tua vida. Se a base é 3, eu tenho que arranjar um jeito de fazer a base 3 ficar com o logaritmando 3 para eu poder cortar. Se a base é 10, eu tenho que fazer um jeito de fazer o meu logaritmando ser 10 para eu poder cortar. E tem várias coisas que eu posso fazer. Aqui foram apenas 3 propriedades operatórias que eu mostrei, tá? Que ajudam também. Nós teremos uma terceira aula de logaritmo, porque não dá para falar tudo numa aula só. Logaritmo é um assunto muito extenso. Então, nós teremos uma aula 3, onde eu vou falar de mudança de base e algumas coisinhas, algumas dicas para vocês poderem chegar onde vocês querem no logaritmo, fazer tudo que tiver pela frente, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal. Quando eu lançar novas aulas, vocês serão avisados, ok?